texto desta manhã foi falando sobre a caminhada do povo no deserto e como que Deus deu os escapes, os livramentos, como que Deus socorreu, como que Deus interviu nessa caminhada, nessa jornada, nesse deserto, né, tão causticante, de um sol tão forte, de um frio também à noite, e como que Deus proveu o sustento do seu povo, daqueles que permaneceram fiéis a Ele, daqueles que resistiram a tudo, daqueles que não negaram a fé, daqueles que não murmuraram, porque havia uma grande murmuração entre o povo. E uma das normas, das diretrizes para aquele povo, foi que os murmuradores eles não entrariam. Aí, se formos pensar direitinho, assim, você está no deserto, você está caminhando e você tem, às vezes, falta de água, às vezes, falta de alimento. E, assim, como não murmurar, né? Como não questionar? Só que havia uma proteção sobre aquele povo, e a proteção para aquele povo era uma proteção do alto. Ela vinha de cima, ela vinha do céu. Essa proteção, ela vinha de Deus, ela não era humana. E essa proteção, ela vinha como a nuvem de dia. Era uma nuvem, com certeza escura, né? Uma nuvem como se fosse de uma chuva, eu acho, porque dava sombra para esse povo. E era aquela multidão passando ali, por aquele deserto. Só que havia uma ordem também. Olha, vocês só vão caminhar se essa nuvem caminhar primeiro. A nuvem saía aquela localização que eles estavam e andava. Vamos analisar no céu a nuvem andando. Então, quando ela começava a andar, o povo falava, está na hora de partirmos. Eles iam avante para mais um lugar onde a nuvem parasse. Só que o parar da nuvem não dependia do homem. O parar da nuvem não dependia de Moisés, não dependia de Arão. O parar da nuvem dependia de Deus. Era aquilo que Deus queria, o projeto que Deus tinha para o povo. E as pessoas, o povo de Israel, ele só poderia avançar se essa nuvem avançasse. Quando nós estamos diante de um projeto, que é um projeto do céu, que é o projeto da eternidade, nesse mundo que está aqui, é o deserto. Se nós formos seguir a orientação do céu, a orientação de Deus, nós vamos vencer. Nós vamos chegar à terra prometida, a Canaã celestial. Porque a ordem era não desobedecer. Imaginem aquela multidão também, quantos ali ansiosos, aflitos, deprimidos, porque você tinha que seguir uma orientação e às vezes como é difícil seguir uma orientação, porque o homem ele tende a fazer aquilo que ele quer, o querer dele, como se dizem por aí, né? Faça o que você quer, é o que você quer que importa, não. Para nós o que importa é a vontade de Deus, é o querer de Deus na nossa vida, porque a gente sabe que vai dar certo. E se Deus, porque a Bíblia fala que tudo coopera para o nosso bem, porque mesmo que não dê certo, foi o propósito de Deus. Por quê? Ele vai mudar você em alguma coisa. Ele tem um propósito de fazer algo na sua vida através daquilo que deu errado. Então havia essa orientação. E o povo que seguiu essa orientação, ele chegou até o final.
E à noite, que era fria, já que o dia era muito quente, essa nuvem dava a eles ali de dia também o descanso. Pensa aí, você andando, pensem, né? Você andando no deserto, aquele calor insuportável e uma nuvem que dava sombra para o povo. Imagine que descanso que não era, que paz que não era. Então, debaixo do controle de Deus, debaixo da vontade de Deus, nós nos confortamos, nós, nós descansamos debaixo da orientação do Senhor. E à noite, como eu já disse, essa nuvem era uma nuvem de fogo, porque aquecia o povo, aquecia aquele coração antes deprimido, ansioso, né, sem saber para onde nós vamos mesmo. O Senhor falou que há uma terra para nós, muitos duvidando, será que tem mesmo? Né? Como hoje, né? A igreja, o povo fala de um arrebatamento, de um lugar, de uma eternidade que Deus está preparando para nós. Mas muitos podem pensar, será que tem mesmo? Será que vai ter mesmo? Aquele povo também era igualzinho. Mas havia uma terra prometida que manava leite e mel. Então, aquela nuvem ali de fogo, ela aquecia o coração do povo. Não desistam, não desistam. A minha presença está com vocês. Porque, como eu já disse também, ela era do céu. Para a gente chegar nesta Canaã, os nossos projetos terrenos não nos levam a Canaã, não nos levam. O projeto tem que ser o projeto do céu, o projeto do Senhor para a nossa vida. Então, é a nuvem durante o dia e a nuvem de fogo durante a noite. Porque nas horas mais difíceis, na escuridão desse deserto, o fogo irá iluminar. A luz irá iluminar. Ninguém andava ali cego, sem direção, sem saber para onde ir. Não, havia um projeto, havia uma orientação para aquele povo. Então, quem descansou nesse projeto, nessa orientação? Porque eles não podiam andar se a nuvem não andasse. Imagine os aflitos, os ansiosos, né? Ah, tem um mês que nós estamos aqui, essa nuvem não anda. Tem um ano que nós estamos aqui e essa nuvem não anda. Ela só vai andar se Deus permitir. Ela só vai andar se estiver no projeto de Deus. Então, tudo, quando nós descansamos nesse Deus maravilhoso, nessa ação que vem do céu para nós, ela não vem da terra. É como a fé. A fé vem de Deus para a nossa vida. Então, quando a gente descansa, quando aquele povo descansou nesse projeto, nessa, nesse projeto, nessa ordem divina do céu, deu tudo certo. Quando o povo errava, quando o povo fazia conforme a vontade terrena deles, estava errado. Então nós temos que entender isso, que há um projeto, há uma eternidade para nós, há uma salvação, há um resgate para nós. Houve um resgate para esse povo que era Canaã. Tinha ali uma saída. Deus tinha um propósito e Deus não permitiu faltar nada no deserto. Nada. Então, assim, que nós possamos pensar nisso hoje, né? No obedecer, no crer, né? Nessa promessa, nesse projeto eterno, que é o projeto de Deus para a nossa vida, que é essa eternidade, que é essa direção, é uma direção que Deus nos dá. Então, é seguir a orientação, a direção dele, para que possamos alcançar a Canaã celestial. E que Deus nos abençoe.